Abrir Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, a partir do 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. A salvação, irmãos, ela vem somente pela fé em Cristo. Não há complementos, não há necessidade de boas obras, não há necessidade de comportamento, é pela fé somente. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O versículo chama-nos a atenção, dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é um segundo Salvador. A santificação é uma consequência da pessoa que já possui a fé em Cristo Jesus. A fé que é em Cristo Jesus vai gerar a graça da santificação na vida da pessoa que crê. De sorte que, se não há santificação, também não há fé salvadora ainda no coração da pessoa. A santificação é o resultado dessa fé verdadeira. Mas é importante lembrar que ela nunca será perfeita enquanto estivermos vivos. Apesar dos crentes em Cristo serem santificados, essa santificação nunca chegará à perfeição nesta vida, porque não é possível. A ausência de transformação de vida significa a ausência de verdadeira fé salvadora. Então, para nós podermos avaliar se temos a fé salvadora, a evidência é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Os que se conformam a alguns aspectos da religião verdadeira, mas vivem desobedecendo aos mandamentos de Deus, não tem um genuíno relacionamento com Ele. Então, é possível a gente se conformar à frequência na igreja, a ofertar, a orar, a ler a Bíblia, a praticar algumas coisas que Deus recomenda. Porém, se nós negligenciarmos os mandamentos morais, os 10 mandamentos, evidencia que mesmo aparentemente parecendo crentes, ainda não somos. Então, nós precisamos atentar para isso. Uma pessoa santificada anda de acordo com os 10 mandamentos do Senhor. Então, a ausência de uma vida santa indica a necessidade de um novo nascimento. A pessoa não passou pela nova vida. Por isso,
que Nicodemos era um homem religioso, um homem que tinha um comportamento muito elevado, segundo a interpretação que os fariseus davam, e Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Então, nós precisamos atentar para isso na nossa vida. Quando os crentes em Cristo estão fracos na fé, é porque suas vidas estão sujas pelos pecados. Eles não estão santos, eles se contaminaram. Por isso é preciso que nós, se porventura estivermos nessa condição, sem santificação, sem uma vida pura, precisamos confessar nossos pecados. Diz a palavra de Deus em 1 de João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quais são os indícios, então, de uma vida santa? Quais são as provas, quais são as evidências de uma vida santa? O texto que nós lemos nos aponta alguns indícios. Não é uma maneira exaustiva, mas é uma maneira muito reveladora. Então, o tema da nossa mensagem é a vida santa. Em primeiro lugar, a vida santa promove a paz nos relacionamentos. Quem tem a fé verdadeira em Jesus vai ser um pacificador. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Observe então aí no versículo 14, na primeira parte do versículo 14: segui a paz com todos. Então, um dos indícios da santificação é que a pessoa vai demonstrar, por obra do Espírito Santo, que ela procura pacificar o ambiente aonde ela vive. A crença na vida e na obra de Cristo nos trouxe reconciliação com Deus. Quando é que eu tive a minha amizade com Deus restaurada? No dia que eu criei. Diz a palavra do Senhor em Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Devido a Cristo, a inimizade entre nós e Deus foi eliminada. Jesus, com o seu sangue, removeu a dívida que causava essa separação. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Mas o sangue de Jesus removeu isso. Agora nós temos, graças a Deus, acesso a Deus através de Jesus. Agora temos a oportunidade de nos aproximar do Senhor e falar com Ele em nome de Jesus. Deus está pronto a ouvir nossas orações. A bênção da salvação nos libertou igualmente de emoções e comportamentos negativos em relação ao nosso próximo. Não é só uma mudança de relacionamento com Deus, não. Outrora, no passado, nós éramos inimigos de Deus pelas nossas obras mortas. E Deus, nosso inimigo, porque Ele é santo, Ele não concordava. Então havia uma guerra entre nós e Deus. No passado, nós estávamos em inimizade com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Havia essa briga interna, a briga externa contra Deus e contra os homens. Mas agora que Cristo nos alcançou, agora temos a oportunidade de nos aproximar o amor de Deus por nós e pelo outro agora orienta nossa existência, graças à nova natureza que nos foi dada e o auxílio do Espírito Santo, para vivermos de acordo com os mandamentos divinos. Então Deus tirou o coração de pedra, nos deu um coração de carne, nos capacita a amá-lo e amar o próximo. Os dois grandes mandamentos:
Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de entendimento, de força de alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir de agora, esses rancores, esses sentimentos de guerra, de briga, são banidos da nossa existência pela presença do Espírito Santo e pelo novo coração. A bênção da salvação nos libertou igualmente de emoções e comportamentos negativos em relação ao próximo. Outrora, no passado, nós tínhamos rancores, ódio, qualquer coisa que a pessoa falasse ou fizesse, a gente já tinha pedras na mão para jogar contra elas. Mas agora nós somos diferentes por obra do Espírito Santo, né? Então a bênção da salvação nos libertou igualmente de emoções, sentimentos e de comportamentos negativos em relação ao próximo. O amor por Deus e pelo outro agora orienta nossa existência, graças a essa nova natureza. Se temos a salvação por meio de Cristo, certamente não seremos responsáveis pelas desavenças ao nosso redor. Então, outrora éramos briguentos. Quando chegávamos, a confusão já se instalava. Era ofensa por cima de ofensa. Agora não é mais assim. Quando nós chegamos no ambiente, se há briga, nós não somos o causador. Não somos a fonte da briga. Isso não implica em aceitar tudo apenas para manter a paz, mas ao seguirmos os princípios das Escrituras Sagradas, estaremos longe de ser a origem dos conflitos. Não quer dizer que a gente vai abrir mão da verdade, para não ter briga, não vou dizer nada, para não ter confusão, eu vou ficar calado. Não é isso, não. Significa que se houver briga ali, não é por minha causa, não é por nossa causa. A briga está acontecendo por outros fatores, por outras fontes, não pela nossa presença, não pela nossa opinião, porque a nossa conduta, o nosso comportamento é de acordo com a palavra do Senhor. Lembre que Jesus, ele era pacífico, ele era pacificador, e mesmo assim as pessoas brigavam com ele. Não era ele que brigava com as pessoas, mas as pessoas brigavam com ele. Se possível, diz o apóstolo Paulo, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. O que é que eu devo fazer então, agora como um novo homem? Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Coisa gloriosa. Isso é uma obra do Espírito Santo. Não é uma obra de homem. É uma transformação que o Espírito Santo nos faz. Estamos prontos para renunciar a qualquer coisa que não prejudique nossa relação com Deus, a fim de que haja harmonia em nosso lar. Então, às vezes, as brigas poderão ser evitadas em família quando nós, em Cristo, estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa que está causando mal-estar, desde que não prejudique a nossa relação com Deus. Nós nunca abriremos mão do nosso relacionamento com Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Paulo faz essa afirmativa aqui dizendo: eu sei, estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus,
que nenhum alimento é por si mesmo impura. Imagine aquela comida, os judeus não comiam certo tipo de carne, os gentios comiam, e havia briga na igreja. Se eu sou de Cristo, eu não vou brigar por causa de comida. Se o fulano só quer comer acarajé, o outro quer comer peixado, eu não vou brigar por causa de comida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz e união no Espírito Santo. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Nossa preocupação será sempre conservar a amizade. A comida vai embora, o estilo de roupa também a gente deixa só para ter a paz dentro do lar, dentro da igreja. A pregação do Evangelho fará parte da nossa vida como pacificadores, tentando levar os homens a se reconciliar com Deus. Esse é o nosso papel. Reconciliar no trabalho, reconciliar em casa, reconciliar por onde nós passamos. Como diz o apóstolo Paulo, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, o crente é um pregador do Evangelho. O crente anuncia o Evangelho tentando levar os homens à paz com Deus. Vamos ser agentes de reconciliação entre as pessoas para que o nosso ambiente seja próximo ou distante, possa viver em harmonia. Então, o papel do crente na igreja, no lar, no trabalho, no lugar onde mora, é sempre procurar a paz, promover a paz. Lembram? Os pastores de Abraão tiveram guerras, brigas com os pastores de Ló, e aí Abraão chegou e disse: olha, nós somos parentes, não vamos brigar. Escolhe que lado você deseja ir. Se você for para um lado, eu irei para o outro, mas a briga vai ter de terminar. Então o crente é assim, se for necessário, ele até se aparta para que o mal-estar possa ser diluído. Louvado seja o Senhor, né? No entanto, se agirmos de forma a causar discórdia, isso mostra que estamos deixando a nossa velha natureza tomar conta. Agora, se eu sou briguento como crente, se por onde eu ando tem confusão por causa da minha presença, significa que eu estou na carne e não no espírito. Eu não estou andando no espírito, porque andar no espírito é paz, andar na carne é guerra, né? Além disso, estamos entristecendo o Espírito Santo e dando um mau exemplo como servo de Deus, assim como aconteceu com os coríntios. Aquela igreja era uma igreja de confusão. Uma era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo, outro de Cefas, e havia briga naquela igreja. Paulo diz assim: olha, vocês são carnais, porque havendo divisões entre vós, isso se evidencia que vocês são carnais. Então, eles não estavam glorificando a Deus, estavam entristecendo o Espírito de Deus, estavam apagando o Espírito de Deus. Se nós somos briguentos, se nós causamos o mal-estar por onde nós andamos, nós não estamos no Espírito, nós estamos na carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se somos vistos
como pessoas problemáticas, é sinal de que ainda não compreendemos a mensagem do Evangelho. Aqui é um passo a mais. Sim, um crente, infelizmente, pode ser carnal em alguns momentos. Agora, se continuamente nós somos pessoas complicadas, aí isso significa que o Evangelho ainda não chegou no nosso coração. E aí vale a palavra do Senhor: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Nós, então, estamos precisando de ter paz com Deus através de Jesus. Isso significa que não temos paz nem com Deus, nem temos paz com os outros, com o próximo. Mesmo sendo membro de uma igreja evangélica, estamos perdidos. Perdidos dentro da igreja. Como? É porque está em guerra com o outro. É porque está em guerra com Deus. É porque não tem ainda um relacionamento com Deus. Para que o pecado da intriga não nos leve ao inferno, precisamos de perdão e libertação que Cristo nos oferece. Aquele que buscar a Jesus, aqueles que buscarem a Jesus encontrarão a salvação nele. Se invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. Eu sou briguento, eu causo confusão, minha boca coça para gerar contenda. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que Jesus entre na minha vida. Eu preciso que Jesus mude a minha vida. E eu preciso confessar a Jesus o meu erro. Em segundo lugar, a vida santa. A vida santa procura o bem-estar dos irmãos. Ele procura, em primeiro lugar, a reconciliação, ele é pacificador. Agora, ele procura que o irmão sempre esteja melhor, principalmente espiritualmente. Leamos o 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Um dos efeitos de estarmos em comunhão com Deus é que queremos que nossos irmãos na fé permaneçam na presença do Senhor. Nós nos alegramos em estarmos na presença de Deus e queremos que os nossos irmãos também estejam na presença de Deus. É um anelo, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam. Nós não queremos chegar lá no céu sem nossos irmãos, queremos que os nossos irmãos também estejam lá. E, por isso, incluir em nossas orações a intercessão pela fé deles se torna algo muito importante. Como nós precisamos, quem foi alcançado pela fé, tem desejo que o outro não vacile, que o outro não caia, que o outro também chegue com ele na presença do Senhor. Quem torce por esses times, convida o outro colega, vamos torcer, vamos juntos, e às vezes até paga o ingresso do outro para entrar no estádio, para que o outro com ele se alegre ali na presença, deles, vendo o seu time ganhar. É interessante que Moisés é um exemplo disso. Moisés foi tão massacrado pelo povo, e aí diz a palavra do Senhor assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que eu se acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha que Deus chama: vou destruir todos eles e vou fazer de você uma grande nação. Olha Moisés. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira, arrepende-te deste mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaque
e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado, lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que possuam por herança eternamente. Então veja, irmãos, Moisés não queria ir para a terra prometida sozinho. Ele orou várias vezes para Deus não destruir seus irmãos. E nós precisamos, como homens santificados, interceder pelos nossos irmãos para que eles não desistam da fé, para que eles continuem na fé, orando pela igreja perseguida, orando pelos de perto, orando pelos de longe. Jesus, irmãos, se preocupou com o nosso bem-estar e por isso devemos seguir seu exemplo, orando pelos nossos irmãos. Ele, na oração sacerdotal, é por eles que eu rogo, Jesus falando, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Jesus intercedeu por nós. Pediu, não os deixes, não os tire do mundo, mas os livres do mal. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos. É uma forma de conservar o bem-estar, né? No bem-estar do Senhor. Ao evitar conversas que não trazem benefício e orientá-los com base nas Escrituras Sagradas, podemos ajudá-los a seguir no caminho do Senhor. É uma forma da gente cooperar com nossos irmãos. Em vez de ficar conversando coisas que não edificam, vamos conversar coisas que edificam, principalmente princípios da palavra de Deus, para que eles se sintam mais vigorados, mais fortalecidos e queiram continuar a caminhada. Caminhando eu vou para Canaã. Não, eu vou com você também, não vou deixar você para trás, eu vou levar você também. E a gente deve se interessar pelos nossos irmãos. Se o que falamos e fazemos estiver alinhado com os ensinamentos da palavra de Deus, estaremos ajudando nossos irmãos a crescer na fé. Quando a gente cita a Escritura, quando a gente cita um exemplo da Escritura, quando a gente anda de acordo com a Escritura, tudo isso nosso irmão está ouvindo e vendo, isso dá ânimo a eles. No entanto, se nosso comportamento causa escândalo, podemos acabar afastando-os e fazendo com que se sintam desanimados em relação à sua crença. Nós precisamos tomar cuidado, porque os pequenos podem cair por causa do que falamos e fazemos. E Jesus diz, se um desses pequeninos se perderem por causa de fulano ou ciclano. É melhor que se coloque uma corda no pescoço e se lance no fundo do mar, do que fazer um desses pequeninos se desviarem. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento, com o que nós falamos, porque isso pode fazer nossos irmãos crescerem na fé ou então desistirem da fé. Diz o apóstolo Paulo a Tito, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Está vendo? A nossa fala, o nosso comportamento pode salvar nossos irmãos da queda. Quando falamos mal de nossos irmãos, estamos ajudando a espalhar fofocas,
criar divisões e esfriamento da fé. Então a gente precisa banir isso. Quando falamos mal dos nossos irmãos, estamos ajudando a espalhar fofocas, criar divisões e esfriamento da fé. O que devemos fazer é destacar as virtudes e boas ações deles, para incentivar e fortalecer os outros irmãos. Então, meus irmãos, nada de fofoca, nada de criar, espalhar coisas ruins no meio da congregação, porque isso é ruim. E a palavra de Deus chama a atenção e proíbe isso, dizendo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso para não prejudicar a igreja de Deus e a fé dos irmãos. A forma como tratamos nossos irmãos reflete nossa condição espiritual. Não se engane. O que eu falo e o que eu faço ao outro, isso revela muito acerca de mim mesmo. Isso pode indicar que ainda não tivemos uma verdadeira conversão, que estamos agindo de maneira mais carnal, ou que somos pessoas ou não somos pessoas salvas por Cristo Jesus. Como é perigoso, né? Uma pessoa que não procura edificar, mas destruir. Nós não somos chamados para ser demolidores da fé. Nós somos chamados para edificação de uns para com os outros. E é dito assim pelo apóstolo João: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É importante lembrar que o diabo tem como objetivo destruir a igreja de Deus. Quando Jesus interpretou a ação dele, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se seguirmos por este mesmo caminho, podemos acabar sendo instrumento dele e assim sofrer as consequências desse caminho. Vamos pedir perdão a Deus caso estejamos prejudicando nossos irmãos em vez de ajudá-los a crescer, porque está escrito: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Destruir um crente é destruir a casa de Deus. E quem destrói a casa de Deus será destruído. Tomemos cuidado para não prejudicar a fé de nossos irmãos. Se estamos entre aqueles que estão tentando prejudicar a igreja de Deus, é fundamental que nos arrependamos deste erro sério. Se não mudarmos nossas atitudes, correremos o risco de enfrentar consequências eternas. Vamos pedir misericórdia a Deus, vamos mudar de vida, caso a nossa vida está sendo usada para prejudicar a fé do outro. Terceiro lugar e último, uma vida santa. Uma vida santa se afasta de qualquer sentimento que não seja apropriado. Vamos ler o 15? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando
brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Às vezes, podemos machucar alguém sem querer, e isso é uma situação difícil. Quando isso acontece, é importante que a pessoa ferida busque conversar com quem a ofendeu. Assim, é possível esclarecer as coisas e evitar que a mágoa se instale no coração. Somos pecadores, então nós falamos coisas que podem ofender pessoas, a maneira da gente olhar, a maneira da gente se expressar, as pessoas podem se sentir ofendidas. E nós não notamos isso muitas vezes, porque não foi de maneira proposital. O Velho Testamento fala de pecados involuntários. O cara estava trabalhando com a ferramenta caiu e matou o outro. Ele tinha intenção de matar? Não, ele não pensou em matar. Por isso ele ia para a cidade de refúgio, ficando lá, porque ele não teve a intenção de matar. Muitas vezes nós falamos coisas, gesticulamos de tal maneira que o irmão se ofende. Eu não sei que ofendia ele, eu não percebi que ofendi, porque não tive essa intenção, mas ele ficou ofendido. Ele é que tem de tomar providência e falar comigo, porque se ele não falar comigo, a raiz de amargura ficará no coração dele e vai crescer e vai contaminar a vida dele. Se teu irmão pecar, diz a palavra de Deus, contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então eu vou, meu irmão, você falou aquela coisa, eu entendi que foi comigo, fiquei chateado. Aí ele vai dizer, não, rapaz, nem estava pensando em você. Aí ele vai contar a versão dele, né? Isso é importante. Deus, irmãos, nos perdoou de todos os nossos pecados por meio do sacrifício de Cristo, aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, é importante que também perdoemos aqueles que nos ofenderam, para que a amargura não tome conta da nossa vida. Agora, é o inverso. A pessoa me ofendeu e eu preciso ter a graça de perdoar para que essa mágoa não crie raiz no meu coração. Suportai-vos, diz a palavra do Senhor, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós devemos liberar o perdão, porque senão a raiz da amargura ficará em nosso coração. Quando não perdoamos, isso pode afetar nossos sentimentos e nos prender à raiva que sentimos pela outra pessoa. O perdão é o que nos liberta dessa situação. Quando eu não perdoo, é só imaginar que eu vou me encontrar com fulano, ou alguém fala de fulano, já o meu sentimento brota, um sentimento ruim. Eu me tornei escravo daquela pessoa. Aquela pessoa me domina. Eu estou no cativeiro dela porque eu não consigo perdoá-la. Por isso diz a palavra de Deus. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 denários, muito dinheiro. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. É Deus em Cristo fazendo isso conosco. Perdoou toda a nossa dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, uma mixaria que o cara devia a ele. E agarrando, sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei.
Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Se não perdoarmos, não receberemos perdão de Deus. Falar com Deus sobre nossos sentimentos negativos em relação aos outros pode nos ajudar a purificar nosso coração e nos livrar do rancor. Se ficarmos em silêncio, correremos o risco de deixar a mágoa tomar conta de nós. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Maravilha de Deus. Quando não conseguimos perdoar, muitas vezes acabamos compartilhando nossa versão dos fatos com os outros. Lembra o que o texto diz? E essa raiz de amargura vai contaminar os outros, porque a gente nunca guarda mágoa para si. A gente vai e diz para outra: fulano não presta, fulano é isso aqui. A gente descarrega a nossa zanga ao outro. E o outro não procura saber da informação correta, aceita o nosso testemunho, aí vai passando para outro, e aí está uma briga no meio da congregação por causa disso. Quando não conseguimos perdoar, muitas vezes acabamos compartilhando nossa versão dos fatos com os outros. Isso pode influenciar quem nos escuta, que por sua vez pode passar essa história adiante. Assim, o ressentimento pode se espalhar entre a família e a comunidade. Espalhou, a briga se instalou, agora ninguém sabe quem começou, quem deixou, o negócio ficou horrível. Por isso Deus nos adverte, irmãos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Se guardamos ódio no coração em relação ao próximo, mesmo sendo servos de Deus, estamos bloqueando a ação do Espírito Santo em nossa vida. Se temos ódio no coração, o Espírito Santo está apagado na nossa vida. Se temos ódio no coração, entristecemos o Espírito Santo que habita em nós. Isso significa que não conseguiremos vivenciar os dons e os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo não vai se manifestar em nossa vida, os dons do Espírito Santo não vai se manifestar em nossa vida. Assim ficaremos mais vulneráveis ao pecado, até que finalmente nos arrependamos de nossas atitudes. Paulo disse: não apagueis o Espírito. A mágoa persistente em nossa vida indica que não temos comunhão com Deus, mas com o diabo. Não fazemos parte da linhagem santa, mas sim da maligna. O nosso coração não é de carne, mas de pedra. Não somos salvos, mas perdidos, porque está escrito: todo aquele que odeia seu irmão é assassino.
Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Há esperança para nós que estamos vivendo debaixo do ódio. Cristo veio tirar o nosso pecado. Ele morreu na cruz para remover diante do Pai e do nosso coração o pecado do rancor. Se arrependidos confessarmos nosso pecado e no coração crermos que Jesus perdoa e liberta, gozaremos desse benefício. Ele nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se eu tenho rancor no coração, se eu sou uma pessoa briguenta, se eu não promovo a edificação da igreja, eu preciso procurar Jesus imediatamente. Concluo, meus irmãos. A vida cristã não será perfeita, mas não deve ser marcada pelo pecado. Se estamos vivendo em pecado, isso significa que ainda não conhecemos a Deus de verdade. Precisamos de perdão e da libertação do pecado que só Cristo Jesus pode nos oferecer. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se já somos seguidores de Cristo, estamos agindo de maneira contrária à vontade de Deus, precisamos confessar nossos erros para que o Senhor possa restaurar a nossa vida. Nós não estamos tendo comunhão com Deus se estamos andando na contramão da vontade do Senhor. A disciplina do Senhor está sobre nós, que não queremos abandonar a iniquidade. A mão poderosa de Deus está trabalhando contra nós em qualquer área da vida para nos fazer voltar ao caminho santo. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. A palavra de Deus adverte que os que vivem transgredindo a lei divina não herdarão o reino dos céus, que seus atos religiosos não são aceitos e suas boas obras não podem apagar a sujeira da sua vida. Jesus veio a este mundo para purificar todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, o buscam com confiança na sua obra redentora. Hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Que Deus nos abençoe.